Então, eu vou começar mostrando a vocês sobre o desktop do Terminal Enfoque. Eu estava aqui com o gráfico de Ambev, vendo a indicação que foi dada pelo departamento técnico da XP hoje, de compra de Ambev. Realmente foi o rompimento de uma bandeira de alta, que realmente é uma boa indicação altista, nós concordamos também. Mas enfim, sobre o Terminal Enfoque, nós temos, quando começamos com o Terminal Enfoque, nós temos uma janela em branco. Essa janela pode ser populada por gráficos, por exemplo, eu chamo aqui a tecla F7, ou então eu clico aqui no menu gráficos, e clicando em gráficos eu passo a ter condições de, com esse menu, chamar um novo gráfico de longo prazo. E aí no novo gráfico de longo prazo eu escrevo o nome do ativo, por exemplo, PET3, e recebo o gráfico. E, bem, esse espaço que nós temos, ele na verdade é o que a gente chama de tela de cotações, e ele está indicado aqui embaixo nessas abas. E nós temos condições de colocar 15 abas. Eu, por exemplo, no meu desktop tenho a aba Mercado, tenho a aba Indicadores Mundiais, a aba Commodities, a aba Ações, Ações Segunda Linha, Imobiliário, onde eu vejo os fundos imobiliários. Tenho uma aba para o dólar, carteira, China, que são os índices da China. Tenho uma aba de ETFs, que são ativos cotados na Bolsa de Nova York. Tenho aqui liquidação de clientes, que são os alertas que a gente solta, os alertas do dia, as ações para as quais a gente está estudando soltar uma recomendação de compra ou venda para o dia. Depois nós temos as nossas posições em aberto do fundo com stop e as posições que nós já liquidamos do fundo com stop. Então, se eu clico uma dessas abas, por exemplo, vou clicar aqui posições liquidadas e vou estar aqui mostrando para vocês todos os ativos cujas posições nós já liquidamos. Janelas organizar em ordem alfabética vertical. Muito bem, então nós temos 15 telas como essa. Temos condições de ter 15 telas desse tipo, né? Eu vou aqui agora clicar na tela Mercado e mudo. Na tela Mercado eu tenho aqui em cima o índice Bovespa não indexado. Aqui eu tenho o S&P. Aqui eu tenho perdão, cliquei no botão errado. Aqui eu tenho o S&P, o mini S&P em 15 minutos. Depois aqui eu tenho o Dow Jones. Esse é o Dow Jones indexado pelo CPI. Aqui eu tenho o Dow Jones 15 minutos. Aqui o índice futuro 15 minutos e assim por diante. Muito bem. Quando você começa a utilizar o Terminal Enfoque, você pode sair do zero, por exemplo, né? Por exemplo, como eu mostrei nessa tela aqui, você podia ter uma tela, não tinha nada, em todas essas abas aqui embaixo você também não teria nada. E aí você começa a montar a sua tela. O que a maioria dos nossos clientes faz é que eles já usam alguma tela que já foi salva e partem dessa tela. E aí modificam essa tela e salvam. Quer dizer, não é bem essa tela, né? Porque, como eu disse, são 15 telas iguais a essa. Agora eu vou para a tela Mercado, tela Indicadores Mundiais, tela Commodities, tela Ações. Então, é esse conjunto de telas
com todas as suas janelas, sendo que a gente está considerando também todas os objetos que a gente põe em cada um dos gráficos. Agora aqui eu estou mostrando o índice Bovespa à vista, e no caso, vocês estão vendo essa reta que indica esse nível de resistência, ela vai estar sendo salva, e enfim, então a gente salva esse conjunto de telas com todas as suas janelas no que a gente chama de desktop. E você pode salvar com um nome, você pode dar o nome que quiser, e você pode ter quantos desktops você quiser. E o que eu queria dizer, esse conjunto de telas está disponível para download no nosso site, que é enfoque.com.br, tem 5 MB mais ou menos o desktop. Agora, você tem que estar ciente de que se você baixar o desktop, você vai ter todas essas janelas, mas se você não contratou as cotações do S&P, as cotações do S&P, se não me engano, custam, eu acho que $45 e mais R$45 que nós cobramos de taxa de administração. Então, isso é o que custa a cotação do S&P. Se você tiver contratado no Terminal Enfoque o Mini S&P, você vai ter o desktop abrindo com todos esses gráficos. Eu tenho também outros talvez algumas commodities. Por exemplo, eu tenho café Nova York, que o gráfico não vai abrir se você não tem as cotações de café Nova York. Tá? Mas você pode sim, entretanto, abrir o gráfico histórico. Tá? E, logicamente, você pode vir aqui na tela de cotações e deletar o café Nova York, mudar essa tela de cotações. Se você tiver algum problema, você pode ligar no nosso suporte. O nosso suporte, o telefone é 011 3957 5810 ou 3957 5811. Pode ligar no nosso suporte e eles vão te encaminhar, te ajudar a fazer todos esses outros recursos do Terminal Enfoque. Muito bem. Eu queria agora falar um pouquinho sobre a maneira como a maneira que nós usamos para modificar os stops, para colocar stops no nosso através do método com stop. Então, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, uma operação que foi feita e liquidada do fundo com stop. E aliás, não, ela é uma posição que ela foi liquidada, depois foi assumida novamente. Isso aqui foi uma posição que foi liquidada aqui nesse Szinho vermelho. Bem, o primeiro ponto é o seguinte: quando nós garimpamos as operações para operar para o fundo com stop, falando em fundo com stop, eu vou mostrar para vocês rapidamente no site de comparação de fundos. Eu vou estar mostrando a evolução do fundo com stop no último ano. Nós aqui no começo desse ano fizemos uma modificação, aumentamos um pouquinho o risco, dá para perceber que o nosso risco aumentou, mas eu quero crer que nós conseguimos um ajuste que deve a longo prazo melhorar consideravelmente a nossa performance, porque basicamente nós passamos a operar mais operações, fazer mais operações, e operações, no caso do método com stop, equivalem a eventos estatísticos. Como nós operamos com as chances a nosso favor, e nós fazemos isso por conta da nossa análise técnica, por conta que nós só pegamos posições com potencial de lucro 3 vezes maior, pelo menos 3 vezes maior do que o potencial de prejuízo, e também porque nós temos um método sólido de mudança de stops, do qual eu vou estar falando em seguida para vocês. Então, em função desses 3 itens, análise técnica, é só pegar uma posição 3-1, e o nosso método de ir melhorando o stop, nós entendemos que nós operamos com as chances a nosso favor. Quando você tem as chances a seu favor, você funciona como se fosse a mesa do blackjack lá do cassino de Las Vegas. A mesa do blackjack tem 3 a 4%, aliás 4 a 5% a mais de chance do que o jogador de ganhar dinheiro. Para o dono do cassino, isso significa que se jogarem 100 milhões de dólares durante o ano de 2013 no cassino dele, ele vai ganhar 4 milhões e meio de dólares. Por quê? Porque ele tem essa estatística, essa chance a mais a favor dele, e tudo que ele tem que fazer é impedir que
aconteça o que não pode acontecer com a banca. O que não pode acontecer com a banca? Não pode quebrar a banca. O método Constop toma conta disso porque tem um rigoroso controle de risco. Eu já falei algumas vezes para vocês aqui, nós tomamos posições nos mercados usando a ferramenta de controle de risco que está no método Constop, que é essa ferramenta que a gente marca stop e objetivo, e aí abre-se uma tela de planejamento e ele nos diz, deixa eu pegar uma outra aqui, e ele aí então nos diz, agora sim. Um pequeno bug aqui no meu terminal, eu estou com uma versão nova, mas enfim, eu dizia que nós temos uma ferramenta no terminal Enfoque, que, por exemplo, quando eu marco stop objetivo, ele me abre essa janela e me mostra e nos calcula um tamanho de posição. O nosso processo de controle de risco faz com que a ferramenta calcule um tamanho de posições. Nesse caso aqui, estou mostrando uma operação hipotética de venda de Itaú, em que a ferramenta estaria nos recomendando vender 4.500 ações. E aqui ela mostra o nosso potencial de prejuízo em reais e em percentual do capital, que é 0,10. Então, é isso que impede que a nossa banca, entenda-se por banca o fundo Constop, quebre ou perca muito dinheiro e se inviabilize. Então, eu dizia isso porque disse a vocês que nós, no fundo Constop, fizemos uma modificação básica que foi aumentar a quantidade de operações que nós estávamos fazendo. Aumentamos, isso surtiu efeito porque, como nós operamos com as chances a nosso favor, então você precisa, além de não permitir que a banca quebre, né, além de ter um controle de risco por operação, que é o que nós temos, mostrei a vocês, a gente perde 0,1% de PL do fundo em cada operação que a gente faz. Isso, logicamente, nos dá uma tranquilidade enorme para operar. Não tem crise, não tem drama quando a gente tem uma operação liquidada, mesmo quando ela é liquidada sem nós termos mexido o estoque, porque vocês têm que imaginar também que o estoque originalmente traz um risco embutido de 0,1%, mas se nós mexermos esse stop para metade da distância dele, o risco já cai para 0,05. Né? Alguém vai dizer, puxa, mas isso é muito pouco. Não, não é, porque no nosso caso nós vamos atrás de ganhar, hoje em dia nós estamos indo atrás de ganhar 150% a 160% do CDI. A gente tem que ver se vai conseguir. Por enquanto, nós estamos aí apenas um pouquinho acima do CDI. Mas aqui, por exemplo, nós tivemos uma alta acentuada, infelizmente nós deixamos escapar uma boa parte dessa alta, assim mesmo ainda terminamos o mês de abril com 160% do CDI. Então esse foi um bom erro e aprendemos instituímos um novo processo de retenção de lucro no método Constop, que eu vou falar para vocês também. Né? Então nós estamos indo atrás de 160%, 170% do CDI, essa é a nossa meta, e isso é 1% ao mês, em torno de 1% ao mês. Se a gente fizer 1% ao mês, nós somos os campeões aí, nós estamos no pelotão da frente dos 7.000 e mais de 7.000, em torno de 7.100 fundos multimercados que hoje atuam, estão aí logicamente concorrendo conosco. Nós é que estamos concorrendo com eles, né, que chegamos mais atrasados. O nosso fundo Constop tem apenas 2 anos e pouco. Na verdade, é o fundo para o qual nós prestamos a nossa consultoria, mas que opera seguindo todos os preceitos do método Constop. E cada operação que nós fazemos
e arriscamos 0,1% do capital, do capital do fundo. Como ela é no mínimo 3:1 em termos de potencial de lucro contra potencial de prejuízo, se a gente arrisca 0,1, atingido o objetivo, nós vamos buscar 0,3, 0,4. De maneira que se nós acertarmos 3 ou 4 posições dessas, nós chegamos no 1%. Logicamente, não são todas as operações que a gente consegue levar até o objetivo. Às vezes a maior parte das vezes ela é estopada, liquidada antes do mercado chegar no objetivo. Mas muitas vezes a gente consegue atingir o objetivo. E aí a gente ganha 0,3, 0,4. Bem, para vocês terem uma ideia, no mês passado nós fizemos, que nós tivemos esse processo todo aqui, nós fizemos 70 operações. Em torno de 70 operações tivemos essa performance, que foi boa. Mas enfim, então é isso aí. Voltando aqui ao processo de colocação de estoque, processo esse que é uma parte muito importante do método consultório. É um processo, na verdade, a gente coloca o estoque inicialmente, mas depois a gente acompanha as nossas posições de maneira que agora, eu acho que tem umas outras posições aqui. O assinamento está um pouco bagunçado isso aqui. Vamos para essa outra tela aqui, tem umas outras ações aqui. Agora sim, então vou aqui. Pronto, agora estou vendo as posições liquidadas. E aí eu posso mostrar para vocês a maneira como nós colocamos os estoques. Bem, em primeiro lugar, eu vou mudar de tela e vou para essa tela que eu chamo a nossa tela de garimpo. Aqui nós temos uma página de cotações e cada faixinha verde dessa é um índice setorial. Então aqui em cima nós temos o índice financeiro. Essa tela está linkada com esse gráfico, de maneira que eu clico aqui e estou vendo o gráfico equivalente aqui do lado. Esse é o gráfico do setor financeiro e aqui embaixo estão o Banco do Brasil, Itaúbanco, Itaúsa, Bradesco, Santander, enfim. Nós temos em torno de 60 ações, que são ações que têm a liquidez que nós precisamos para operar o fundo consultório, que hoje está com 2.400.000. E eu tenho o prazer até de anunciar para vocês que nós estamos fazendo uma associação com o meu amigo de longa data, Fernando Bonilha, e o Fernando também tem um fundo, nós estamos juntando os dois fundos, isso o nosso capital deve subir em breve para em torno de 6 milhões. Vamos sair dos 2 milhões de hoje e para 6 milhões. Nós estamos também, o fundo está em um futuro próximo, deverá estar mudando o gestor também. Nós vamos estar mudando para uma outra casa, mas o fundo vai continuar e, enfim, nós estamos contentes porque estamos galgando aí uma posição com mais capital, mais responsabilidade e, enfim, bem, então nós garimpamos as ações do nosso fundo nessa tela de cotações. Todos os gráficos aqui são gráficos de periodicidade diária, são gráficos diários. Nós fazemos as nossas análises nos gráficos diários. Sabem por quê? Porque você terá tão mais trabalho e terá que se dedicar tanto mais às suas operações, quanto menor for o seu tempo gráfico. Eu, com a experiência que tenho, escolhi trabalhar com mais flexibilidade, com mais folga. Então, eu acho, para o meu estilo, eu acho não muito bom acompanhar o mercado no intraday. Eu acho que você acaba ficando muito próximo das árvores e você não vê a floresta. Eu gosto de ter uma visão mais de longo prazo e acho que no final, com todo respeito aos meus colegas que fazem traders, que fazem operações intraday,
Eu acho que se você fizer uma operação de swing trader, como se costuma falar, você acaba ficando muito próximo do resultado. Quer dizer, não há diferença, você pode fazer muitas operações e se dar bem, ou você pode fazer poucas operações e se dar bem, ou talvez até se dar melhor do que quem faz day trade. Então esse é o caminho que nós escolhemos. Então nós fazemos as nossas operações, as nossas análises nos gráficos diários. Portanto, nós vamos atrás, eu estou mostrando aqui, vou mostrar, por exemplo, o Banco do Brasil para vocês, para terem ideia de qual é o tipo de oscilação que a gente busca. Agora, vamos pegar esse último período aqui no Brasil e está fácil a gente ver isso aqui. Olha, nós vamos atrás deste tipo de oscilação aqui. Esse tipo de oscilação aconteceu, bem, só para vocês terem uma ideia, do fundo ao topo significou 34%, quase 35%. Provavelmente a gente iria, talvez, com análise técnica, comprar quando essa pequena bandeirinha de alta tivesse sido rompida, eventualmente, né, nós iríamos comprar por aqui e iríamos vender por aqui, não no topo, mas por aí. Então nós estamos falando em 15%, nós estaríamos eventualmente retirando aí do mercado 15% de oscilação no tamanho da posição que nós fazemos, né? Se entrássemos aqui, o stop teria que estar aqui embaixo, que nós estaremos falando aí de um stop a 5% de distância, e nós vamos atrás de 15% ou 20%, e aí nós temos essa situação de 4-1, 3-1, um pouco mais de tudo. Nós fazemos operações com no mínimo 3-1, né? Fator do prejuízo. Muito bem. Então, depois que nós fazemos as nossas operações, nós então colocamos as nossas operações nessa tela. Deixa eu ver se assim já vai ficar. Nós colocamos nessa tela, que é a tela das nossas posições em aberto. Isso, agora sim funciona. E aí sim nós ficamos de olho no gráfico intraday, porque o nosso processo de colocação de stops é baseado no gráfico intraday de 15 minutos. E ele é basicamente o seguinte: o stop é colocado no segundo evento técnico, acima ou abaixo, conforme a posição seja de compra ou de venda. Se a posição é de compra, ele vai estar abaixo do segundo evento técnico. Se a posição for de venda, ele vai estar acima do segundo evento técnico. Bem, precisamos definir evento técnico. Na verdade, no início, a gente falava segundo suporte ou resistência, né? Segundo suporte, se for posição de compra, segundo a resistência, se for posição de venda, no gráfico intraday de 15 minutos. Vou botar, por exemplo, aqui a posição que nós tomamos em Eletrobras, já liquidado. Mostro para vocês, eu estou mostrando o gráfico diário, tá? A posição foi tomada aqui, quando nós entendemos que essa acumulação tinha sido rompida. Então nós assumimos a posição, foi no dia 11 às 6h20, e aí o nosso stop original estava aqui, e depois ele veio descendo, e enfim, nós acabamos sendo estopados. Deixa eu mostrar uma outra posição aqui, e agora no intraday. Deixa eu pegar uma posição, e aqui a posição que nós havíamos tomado em 8. Essa aqui foi uma posição muito legal, porque nós chegamos muito próximos do nosso objetivo. A posição foi tomada aqui, nesse dia. Nós entendemos que isso era uma bandeira de baixa, e os preços escapavam da bandeira de baixa. Depois eles trabalharam lateralmente mais um pouquinho, mas depois caíram de fato. Então essa posição foi tomada no dia 22 de abril, nós vendemos a R$6, exatamente R$6. Muito bem. Então nós estamos indo para o gráfico intraday de 15 minutos. No terminal enfoque, todas as retas e todos esses objetos que estavam no gráfico diário se mantêm no gráfico intraday. Você vê exatamente as mesmas retas e os mesmos objetos no gráfico intraday de 15 minutos. Muito bem. Então nós vendemos aqui. O stop originalmente estava nesse nível. Por quê nesse nível? Porque
stop acima da segunda resistência no intraday de 15 minutos. Quando nós fazemos a operação, nós sempre temos esse íconezinho aqui, que é um ícone que, à medida que a gente passa o mouse em cima, ele nos mostra o porquê da análise. Eu costumo dizer que a nossa análise é transparente. Por que transparente? Porque a gente diz o porquê da nossa análise. Nesse caso está escrito aqui, não sei se está dando para ler aí, mas eu vou ler aqui. Bandeira de baixa. Então a operação foi feita em função de uma bandeira de baixa, sempre com base no gráfico diário. O stop está acima da segunda resistência no intraday de 15 minutos. Então a gente aqui justifica o porquê nós estamos colocando o stop aqui, nesse nível que nós vendemos aqui. Nós vendemos nessa linha horizontal vermelha, e então nós tínhamos a primeira resistência e a segunda resistência. Por isso, então, como se pode ver nesse caso, os preços foram contra a nossa posição, romperam o primeiro suporte, perdem força e param antes de chegar no nosso stop. Isso acontece com uma frequência muito grande e a gente fica muito feliz com isso, porque isso mostra que a nossa metodologia é sólida, funciona. Muito bem. Então, eu dizia a vocês que antigamente nós colocávamos o stop, no caso aqui de operação de venda, seria acima da segunda resistência. Acontece, minha gente, que ao longo do tempo, eu aprendi uma coisa que eu vou transmitir para vocês agora. Aperte os seus stops. Aperte os seus stops, porque, em primeiro lugar, nós temos uma tendência a, não diria se apaixonar, mas eu mesmo, com essas posições tão pequenas que a gente tem hoje, que se perder alguma coisa a gente vai perder no máximo 0,1% do nosso capital. Às vezes a gente está vendo aquele objetivo lá e fica que nem aquele cara lá do Gollum, do filme O Senhor dos Anéis, que ele ficava atrás do anel, como assim sendo my precious. A gente quer aquela posição, a gente quer que aquela posição dê certo, então a gente tem uma certa tendência a não apertar stop, porque a gente sabe que se apertar stop a chance de cair fora da posição é maior. E a gente tem uma tendência a querer estar certo. Se eu assumir uma posição de venda num ativo, eu tenho uma tendência natural a querer estar certo naquela análise. Embora, como eu mostrei a vocês, é insignificante para nós, né? Isso é uma conquista que eu consegui, com mais de 30 anos de operações nos mercados. Eu sinto que eu consegui essa conquista. Eu sou completamente desligado das minhas posições. Hoje, por exemplo, nós tivemos a felicidade de tomar uma posição no índice antes dele ter a queda mais acentuada dele, e eu acabei indo num funeral, num velório aqui, eu e o Júnior, e tomamos essa posição logo antes de saímos lá pelas 2 horas, tomamos essa posição acho que um pouco antes, em torno das 2 horas da tarde, e fomos até o funeral, e em momento algum nós olhamos o índice. Se tem uma ideia, eu tenho um iPhone, no qual eu posso visualizar as cotações, vejo os gráficos. Nós temos uma ferramenta aqui no Terminal Forte. Quem tem Terminal Forte, até se não sabe, fique sabendo, você pode ter isso no seu iPhone, tá? Com a mesma login, senha que você tem para usar o desktop, você pode usar isso no iPhone. Eu não vi nenhuma vez, chegando aqui no escritório, eu falei para o Júnior, vamos dar uma espiadinha, vamos ver como é que está o índice, e aí vimos que estava bom, mas não tem muita... quer dizer, a gente não tem preocupação nenhuma com as posições que a gente toma, porque a gente sabe que nós operamos com as chances ao nosso favor, e isso é no que tange ao macro, a estatística macro, porque a estatística micro, ou seja, uma operação em si, a gente sabe muito bem que das operações que a gente faz, por exemplo, mês passado, 70 operações, eu não tenho estatística aqui, nós estamos até com uma reunião marcada para amanhã, para sentarmos e analisarmos essas 70 operações e visualizarmos e analisarmos quantas
com lucro, quantas com prejuízo, qual foi o lucro máximo de cada operação. A gente repassa todos os gráficos toda vez e vê o lucro, o prejuízo, para a gente tentar aprender das nossas operações, principalmente dos nossos erros, né? Mas, enfim. Então, o ponto é que a gente tem uma tendência a não apertar stop. E o conceito, e talvez o ensinamento que eu passo para vocês, é apertem os seus stops. Primeiro, que a gente tem essa tendência de não apertar. E segundo, porque existem basicamente dois tipos de mercado. E nós podemos ver esses dois tipos de mercado aqui nesse gráfico. Você tem um mercado que o americano chama de Trendable Market, que é um mercado que está em tendência, nesse caso é uma tendência de baixa. E você tem o mercado que está sideways, como diz o americano, está em lateralidade. Quando o mercado está em lateralidade, é bom você apertar o stop, porque de mais a mais, por exemplo, o índice futuro aqui, de mais a mais você vai ser estopado. Então, apertando o stop, você vai perder menos ou vai entregar menos do seu lucro, tá certo? E mais, quando o mercado está direcional, você também pode apertar o seu stop, porque aí ele não toca o seu stop. Você vai botar no primeiro fundo, aqui no intraday de 15 minutos, depois vai botar no outro, e ele não te estopa, ele vai te estopar lá próximo do topo. E provavelmente está próximo do objetivo, se é que ele já não passou o objetivo. Então, apertem os stops. Apertem os stops. Apertem os seus stops. Não tenham medo de apertar os stops. Muito bem, nossa metodologia é tal que a gente está constantemente, assim, sempre que possível, melhorando os stops. E hoje é abaixo, acima da segunda resistência, quando a gente está vendido, acima do segundo evento técnico. E por que evento técnico? Bem, é muito simples. Evento técnico pelo seguinte, porque se nós eventualmente tivermos condições, aqui para mostrar um stop, eu copio um gráfico igual, Ctrl V no terminal de enfoque, copio um gráfico. Como vocês viram, copio um gráfico igual a esse aqui, eu estou com ele aqui. Agora eu posso mudar isso aqui tudo, e depois eu simplesmente apago ele e ele não interfere no nosso desktop. Então, assim, digamos que a gente tenha vendido um ativo e ele evolui a nosso favor. Então, primeiro, tem que se considerar que nós, em todas as nossas posições, nós temos os pontos dos nossos stops marcados no gráfico. É assim que nós controlamos as nossas posições. Eu vou mostrar aqui até uma posição em aberto para vocês. É uma posição que nós tomamos hoje. Não foi marcado ainda a linha vermelha, mas nós vendemos aqui muito próximo do fechamento. Então tem a linha vermelha aqui com o preço da venda, né? O stop está marcado aqui e o objetivo está marcado aqui. É um Szinho de stop. Esse ícone fica marcado aqui, próximo da bandeira, que foi o que motivou a venda, né? E aí o objetivo está aqui embaixo também. No caso da venda, é um ursinho. E aqui tem o ícone que é o porquê da nossa venda. Bem, muito bem. Então, o porquê de segundo evento técnico é o que eu estou explicando para vocês. Segundo evento técnico, porque se eventualmente a gente tiver condições de... Ai, meu Deus do céu, estou com um problema aqui no terminal. Me perdoe. Vou fazer aquela jogadinha de novo para ver se ela... Ele está confundindo aqui os dois. Assim. Então vamos lá. Por exemplo, aqui o índice 15 minutos. Tá?
Não, esse não é um bom exemplo. Vamos pegar aqui 8. Agora sim. Então nós vendemos aqui em cima, mas eventualmente um pouco. Então vamos lá. O stop, se nós vendermos uma posição nesse nível, ele é em cima do segundo evento técnico e, portanto, ele estaria nesse nível aqui. Eventualmente, se a gente tem condições de traçar uma reta de resistência, a reta de resistência passa a ser o primeiro evento técnico, de maneira que a gente está apertando o stop. Porque em vez de a gente estar pensando em colocar o stop acima do primeiro, segundo evento técnico, a gente estaria pensando em colocar o stop acima da reta e do primeiro evento técnico. Então a gente considera a reta como um evento técnico, por isso evento técnico. Tá? Então é isso. A gente tem os stops no visual e vai assim. Devo dizer para vocês também que uma outra estratégia que a gente usa, que é bastante interessante, é o seguinte: digamos que a gente vende nesse nível aqui, e que nesse nível aqui é o nosso objetivo, tá? Mas no meio do caminho a gente tem um nível de suporte. Então a gente vende aqui, os preços começam a ir a nosso favor, mas eventualmente chegam nesse nível e a gente não sabe se eventualmente o stop está por aqui, a gente não sabe se o preço vai bater nesse nível de suporte importante e pode pegar o nosso stop. Então, quando isso acontece, a gente aperta o stop. Muito próximo, a gente simplesmente, em vez de colocar no segundo evento técnico, a gente coloca no primeiro evento técnico. E muitas vezes a gente desce para o gráfico de 5 minutos e põe o stop logo acima desse nível. E aí, eventualmente, se os preços stopam, a gente fica de olho, porque se eles voltam a romper esse nível, a gente vende de novo. Essa é basicamente a nossa estratégia. Temos alguns outros pequenos detalhes, por exemplo, também tem que falar sobre a regra do palmo. A regra do palmo é o seguinte: a gente vende nesse nível aqui, ou vamos dizer que a gente compra, tá? A gente compra nesse nível e o objetivo está aqui em cima. E o stop está, digamos, aqui nesse nível. Então a gente tem aqui 1 para o stop e 1, 2, 3 para o objetivo. E aqui a gente colocou uma posição de compra. Bem, se os preços que estavam aqui começarem a ir a favor do da nossa posição e chegarem no nível que é originalmente a distância do stop, então a gente chama isso daqui de palmo. Então a nossa regra do palmo é que se os preços andarem um palmo a nosso favor, a gente tira o stop daqui e põe o stop aqui nas proximidades do preço de compra, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, de maneira que a gente não perde mais. Por exemplo, eu falei para vocês que nós fizemos uma posição de índice futuro e foi exatamente isso que aconteceu. Está aqui a posição, nós vendemos, foi a 55.940, os preços caíram e essa linha verde, vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor, essa linha verde está à mesma distância que o nível de stop estava do preço que nós vendemos. Então essa distância aqui é igual a essa distância aqui. No nosso gráfico, para a gente ficar com o processo no visual, a gente então marca isso com uma linha verde horizontal. Verde a gente já sabe que é o nível do palmo. Então quando o mercado atinge esse nível, e essa foi uma operação que foi muito bem explicada, e a gente tem feito isso, a gente gosta de fazer com que as nossas
com que as nossas análises sejam compreensíveis. Eu não sei se está dando para ler, vou tentar até melhorar um pouco aqui para vocês o comentário, mas enfim. Aqui está dito o seguinte: operação intraday. Após a reversão em nuvem negra de ontem no gráfico diário, os preços se acumulam numa formação com características de retângulo, que é essa formação aqui. Essa formação aqui que aconteceu no final de ontem e no começo do pregão de hoje. Tá? Então, os preços se acumulam numa formação com características de retângulo e acabam de fazer uma nuvem negra na resistência desse retângulo. A nuvem negra era essa nuvem negra aqui que eles estavam fazendo, era o terceiro topo dessa formação que nós acertadamente previmos ou analisamos como sendo um retângulo. Então esse terceiro, primeiro, segundo e terceiro. Isso aqui, esses dois candles formavam o que em análise técnica a gente chama de nuvem negra, que é uma formação de reversão. Então, e acabam de fazer uma nuvem negra na resistência desse retângulo. Então esse aí é o motivo da nossa venda. Stop acima da resistência, dos últimos 4 topos no intraday de 15 minutos. Resistência dos últimos 4 topos no intraday, que é esse gráfico que eu estou mostrando, é isso aqui. Ó, nós tínhamos esse pequeno topo aqui, 2, 3, 4. Então nós estamos com o nosso stop ligeiramente acima desse nível de resistência que era dado por esses 4 topos. 2 praticamente no mesmo nível, 1 praticamente muito próximo desses últimos 2, e ainda com folga nós pusemos o stop acima desse terceiro aqui. Então, e a gente fala também sobre o nosso objetivo. Objetivo, próximo suporte importante. Tá? Então, para mostrar para vocês como é que a gente procede nessa circunstância. Bom, então, quer dizer, estava falando da regra do palmo, né? Então, só para terminar, então, à medida que o mercado atingiu, e essa operação intraday, a gente acha muito interessante, porque vejam, a operação se origina no gráfico diário. Eu digo no início do nosso comentário, dizendo que a operação, quer dizer, tendo em vista que aconteceu isso aqui é uma situação em que, neste nível de resistência, nós já vamos estar analisando o Bovespa já. Nesse nível de resistência, veja, nós temos um topo em 28 de março, nós temos um outro topo em 10 de abril, né? E o mercado aparentemente estava escapando desse nível, mas chegando nesse nível, ele tenta escapar ontem, e aí fecha próximo das mínimas, abaixo da metade do corpo real anterior, tinha sido um corpo real grande, e isso caracteriza uma formação de nuvem negra, dark cloud em inglês. Então a nossa operação se origina nisso, mas a operação de day trade é uma operação que a gente gosta muito, porque vejam, fazendo essa operação, nós conseguimos colocar o stop a apenas 0,4% de distância do nosso preço de venda. E com isso, minha gente, ao invés de operarmos 10 lotes como nós operamos normalmente, de mini índice para, na maior parte das vezes, operando no gráfico diário, a gente opera 10 lotes. Dessa vez, nós conseguimos operar 30 lotes. Ou alguma coisa que vale 28, 31, porque o mini índice é muito bom, porque a gente marca stop, objetivo, e a ferramenta do Terminal Forte fala exatamente quantos contratos nós temos que fazer para mantermos o nosso risco em 0,1% do patrimônio do fundo. Agora, então isso é muito interessante, né? Bem, outra coisa que é muito interessante é que, por estar o stop a apenas 0,4 de distância, à medida que o mercado anda 0,4 a nosso favor, toca o palmo, nós abaixamos o stop. Nesse caso, nós temos o stop acima desse pontinho aqui, ó. Nosso stop está aqui, 55.680. Se o mercado chegar lá amanhã, nós caímos fora e vamos estar
liquidando a posição em casa, né? Não vamos ganhar nem perder, o que é muito bom. Nós estamos no mercado, conseguimos colocar uma posição de venda no mercado de 30 lotes e estamos praticamente sem risco, praticamente, teoricamente, e logicamente vai que o mercado abra um gap enorme amanhã, nós vamos ter prejuízo, lógico, mas se ele abrir num baita de um gap, digamos assim, um gap de 1%, que já é uma coisa bastante rara. Vamos ganhar um ponto. Ainda foi no vermelho. O stop já está no vermelho. Ah, sim, o Juninho está me falando aqui que, na verdade, neste caso, nós não baixamos o stop para... eu estou aqui na minha frente, eu não vejo, hein, Juninho? Ele está me dizendo que, nesse caso, nós baixamos o nosso stop para já aqui o nível do palmo, porque era onde a gente tinha para baixar. A gente achou por bem apertar um pouco mais o stop e de maneira que nessa posição nós já vamos sair com lucro, o lucro de um palmo, que é aquele risco inicial que a gente arriscou. Ou seja, se estopar aqui a gente está ganhando em torno de 0,1%. E vocês não sabem como a gente dá valor para ganhar 0,1% do capital. Nós precisamos apenas 10%. Bom, meia dúzia de 0,1% a gente já iguala o CDI. Já iguala não, a gente ultrapassa o CDI, porque 0,1 nós estamos ganhando com a renda variável. Agora, nós usamos em torno de 30% no máximo, em média menos que 30%, provavelmente eu acho que estamos em 25% em média que a gente usa do nosso capital. E, portanto, sobra 0,75% do capital, que está muito bem aplicado no CDI, nas melhores taxas do mercado, né? Então, se a gente ganha 0,1, se a gente ganhar 0,5, a gente já está acima do CDI, porque com 0,5 e mais com o CDI sobre 75% do capital, a gente já faz uma taxa maior do que o CDI. Então, a gente acha muito bom isso, né? Então é isso. Espero ter esclarecido um pouco, nós estamos às ordens, se vocês quiserem ligar para a gente, se quiserem usar o método de stop, nós temos todo o interesse nisso, que logicamente... Foi. Parece que tivemos uma pequena interrupção aí, mas enfim, eu dizia que nós temos todo o interesse que vocês usem o método com stop, porque vocês vão estar querendo usar a ferramenta do método, que está dentro do Terminal Enfoque, que é o produto principal da Enfoque, a empresa da qual eu sou o diretor-geral. E, portanto, se vocês tiverem qualquer dúvida, liguem para a gente, o nosso suporte vai ter todo o prazer de explicar para vocês. Vocês podem até ligar para mim mesmo, falar comigo ou com o Júnior, nós estamos aqui, a gente já tem telefone, e é isso aí. Bom, muito bem, vamos analisar os mercados e responder as perguntas. Hoje nós nos alongamos um pouco nesse processo, então vamos tornar o processo de perguntas um pouco mais rápido. Quantas perguntas nós temos, Júnior? Bem, o Júnior está contando, significa que nós temos várias. Muito bem, minha gente, eu estou aqui mostrando para vocês o gráfico do índice Bovespa à vista. O gráfico no qual a gente passa a analisar a partir de 2002, que é quando inicia-se esse que nós entendemos ser um ciclo de alta. 1, 2, 3, 4, 5, movimento impulsivo, quer dizer, o processo começa com a eleição do presidente Lula, vai até 2008, nós temos a queda do subprime, depois os preços voltam a subir, chegam próximos do topo do subprime e começa um processo que nós entendemos ser uma tendência de baixa de longo prazo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, ao longo desse processo todo aqui, uma vez, quando esse nível de resistência foi rompido, eu estive altista no médio prazo, sempre tive baixista no curto prazo. Agora, eu cheguei a estar altista no médio prazo anteontem. Se a quinta técnica tivesse sido na terça-feira, eu ia estar falando para vocês, minha gente, eu acho que, e na terça-feira eu vou mostrar para vocês, aqui no Terminal Enfoque, a gente tem uma maneira de mostrar até o candle que a gente quer. Então eu vou tirar dois candles daqui, para mostrar para vocês que
Então, na terça-feira, que foi o dia 7 de maio, nós tínhamos essa situação. Eu estava entendendo que o mercado tinha feito uma formação de fundo, não estava entendendo muito bem, mas eu estava colocando muita consideração no fato dos preços terem rompido esse nível de suporte e desrompido. E eu estava entendendo isso daqui como uma formação de fundo. Achei que nós podíamos ter visto um processo de 1, 2, 3, 4, 5, uma onda impulsiva para baixo e que teria terminado, e nós íamos começar um processo mais forte de alta no médio prazo. Logicamente, me deixando influenciar pelo fato de que o S&P havia rompido. Estou aqui agora mostrando o S&P na vista. O S&P tinha rompido essa mãe de todas as resistências, que é esse nível onde se encontram o topo de 2000 e o topo de 2008, o que foi testado e finalmente nessa semana passada rompida aí de maneira quase espetacular na sexta-feira passada. Muito bem. Ocorre que os dias passaram e ontem nós tivemos este processo que eu considerei como sendo um processo de reversão. Por quê? Porque com esse processo eu passei a entender isso aqui como sendo uma deriva no sentido da tendência. Até então não, mas com esse candle a mais eu passei a visualizar isso como movimento definido, deriva no sentido da tendência, que tem um nome, chama-se formação de deriva, e que resulta nisso aqui. Bem, essa deriva precisava ser confirmada. Eu entendo que essa deriva foi confirmada hoje. Foi confirmada hoje porque hoje nós tivemos esse candle aqui. Eu dizia que eu achava que nós tínhamos feito uma formação de fundo aqui na terça-feira, e daí desachei. Se os preços tiverem nessa próxima semana um fechamento acima de 57 mil pontos, então eu vou achar de novo, porque aí, veja, o que eu acho que é mais importante é essa reta aqui. Essa reta que pode estar aqui, ou ela pode estar aqui, eventualmente. Mas eu acho que ela está mostrando essa evolução aqui. Evolução desde maio de 2012. E que foi rompida. Eu estava entendendo que ela foi rompida, mas por conta dessa formação, os preços iam passar acima, então nós temos um bear trap, uma armadilha para vendidos, que é uma das mais importantes indicações altistas que eu conheço. E aí, em função disso, nós teríamos essa indicação de alta. Só um minutinho, Júnior. Por favor. Perdão, fui pedir um pouquinho de silêncio aqui. Muito bem. Não aconteceu. Eu acho que, quer dizer, com essa indicação de ontem e hoje, eu entendo que nós estamos vendo uma reversão. E em sendo reversão, aí a gente fica com esse processo aqui. Qual é o processo? Vejam, essa reta, na verdade, ela é até mais importante, porque ela vem de lá de baixo. Às vezes entra boi na minha linha aqui, e alguém modifica o desktop sem falar comigo, e eu sou pego de surpresa. Veja, essa reta é ainda mais importante, porque temos ela desde agosto de 2011. 1, 2, 3 e 4 pontos. E, então, essa última alta pode ter sido apenas mais um pullback para essa reta. Os preços deixaram um topo ontem, quase que milimetricamente lá nesse nível. E aí vieram para fazer o seu... a sua formação de reversão, que é chamada de
nuvem negra. Numa situação, quer dizer, após terem rompido essa pequena retinha aqui, que estava mais ou menos mostrando aí o nível dos corpos reais. Bem, não aconteceu e, portanto, eu continuo baixista no médio, no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. O S&P teve aquela alta e rompimento espetaculares aí, quase, desse nível, e está, por enquanto, nos conformes. Lembrem-se que eu falei muitas vezes que isso aqui eu estava considerando muito baixista, porque os preços tinham rompido e desrompido, mas romperam de novo. Quer dizer, o motivo não interessa, o fato é que o comprado está mais forte do que o vendido. A gente tem que se render a esse fato. Rompido isso, é preciso que de se imaginar que ordens de estoque vão ser tocadas e o mercado vai fazer um rally, que é o que ele fez. A partir daqui, eu espero que o mercado faça bandeiras e suba. Se por acaso, sem querer ser catastrofista, se eventualmente, depois de ter acontecido isso, os preços vierem aqui para baixo, eu logicamente vou considerar isso muito baixista. Não é o que está aparecendo. Hoje, o mercado teve um candle que não pode ser considerado nuvem negra, porque nuvem negra a gente precisaria de um clímax maior. Agora, se a gente tiver algo assim amanhã, aí nós vamos esperar que haja um pullback para a antiga resistência, que ela suporte que os preços vão embora, e nós vamos chamar isso aqui de pivô. Se não acontecer, se ao invés disso acontecer isso, então esse processo todo aqui terá sido um bull trap e nós vamos ficar muito baixistas também. A nossa análise para o S&P é de alta no curto, médio e longo prazo. Fausto, mas você está analisando alta no curto, médio e longo prazo para o S&P e está analisando baixa no curto, médio e longo prazo no Brasil? E perfeitamente. Eu aprendi, estou mostrando aqui para vocês a relação do Bovespa e do S&P. Isso vem desde 2007, agosto de 2007, mas eu dizia que eu aprendi a respeitar as indicações que os gráficos me dão. Os gráficos, quando eu os olho, eu vejo a média das opiniões de todos os participantes do mercado, média essa ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Quando eu olho um gráfico, eu estou tentando interagir com o comportamento dessa massa de opiniões, dessa média de opiniões que eu chamo de massa. Eu interajo com o comportamento dessa massa. Essa massa é quem comanda a oscilação dos preços no pregão. Essa média de opiniões é que comanda, eu chamo de massa. Eu olho o gráfico para interagir com o comportamento dessa massa. A observação que eu faço do comportamento dessa massa, muitas vezes me dá indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Agora, eu olho o comportamento dessa massa depois que ela tomou conhecimento de todos os fatores fundamentais que influenciam esse ativo. E também sei que desta massa de indivíduos participam os chamados insiders, que são aqueles caras que sabem das coisas que nós, pobres mortais, não sabemos. E sei que esses caras agem. E sei que a ação dos insiders muitas vezes é responsável por oscilações dramáticas nos preços. Então, quem sabe o Bovespa está caindo porque os insiders estão agindo, porque os insiders sabem de coisas que nós não sabemos. Quem sabe vem trombada por aí. Quem sabe vem coisa ruim por aí e o Bovespa está caindo em função dessas coisas ruins que estão por surgir e que ainda não chegaram aos jornais, né? Mas, de qualquer maneira, eu tenho mostrado sempre esse gráfico para vocês e eu quero dizer que desta vez nós cruzamos. O S&P está, na verdade, atrasado um dia, né? Ele subiu e exatamente nessa quinta-feira, dia 9 de maio de 2013, os preços cruzaram. Preços esses do Bovespa que estiveram acima do Bovespa, é o verdinho,
e o S&P é o azulzinho, para quem não sabe, o vermelho é a China, e o amarelinho é a Índia. Mas se a gente olhar o verdinho e o azulzinho, a gente vê ele se aproximando aqui, foi na crise do subprime, na queda do subprime, mas não cruzou. Exatamente hoje os preços cruzaram. Então isso pode ser o motivo de a gente estar baixista no Brasil e altista nos Estados Unidos, né? Agora, nosso motivo na verdade não tem nada a ver com esse gráfico. Nosso motivo tem a ver com cada um dos gráficos do Bovespa e do S&P. O S&P rompeu uma resistência que eu chamei de a mãe de todas as resistências, e o Bovespa está nos conformes de um processo de rompimento. Agora eu estou aqui mostrando o índice Bovespa futuro. Vejam, eu acho que nós estamos no processo de rompimento dessa acumulação que vem desde o segundo semestre de 2011, quer dizer, essa acumulação que já tem um ano, praticamente 2 anos, né? Quase 2 anos. É isso? É isso mesmo. E é uma acumulação que eu acho que nós vamos chamar de triângulo descendente. Nós iremos chamar isso de triângulo descendente se o mercado puser a altura desse triângulo descendente para baixo. Eu acho que nós vamos chamar isso aqui de triângulo descendente. Posso estar errado. Claro, eu sei muito bem que a análise técnica, por enquanto, na minha leitura, com a experiência que eu tenho, está me indicando que isso aqui vai acontecer. Mas existe um sem número de fatores que podem fazer com que isso mude. Os fatores macro mudam pouco, por isso que eu confio muito nessa análise. Eu tenho uma leitura muito clara de que é isso aqui que vai estar acontecendo. Eu acho que para que isso aconteça, seria necessário que os Estados Unidos colaborassem, né? Então, eu fico com uma pequena, ligeira desconfiança daí do que possa estar acontecendo nos Estados Unidos. No Bovespa futuro, quer dizer, no final das contas, nós temos uma situação que é a seguinte: os preços estão numa tendência de baixa e continuam nessa tendência de baixa. Eu vou apenas dar uma guaribada nessa reta aqui, que continua absolutamente válida, né? Passa por 1, 2, 3 e agora, aparentemente, 4 pontos. A não ser que aqui seja o ponto de rompimento dela. Eu estou enganado, os preços vão finalmente romper esses 57 aí, tem um bom fechamento acima de 57. Anula-se o que eu falo, mas por enquanto, eu acho que não. Eu acho que nós estamos vendo um processo de pullback aqui para essa reta, no caso do índice futuro, né, para essa reta de resistência, e os preços estão aí com esse processo todo aqui. Esse processo dessa alta que começou um pouquinho depois de 16, 17, por 17 de abril, eles estão num processo de pullback para o antigo suporte e também para essa reta de resistência. Eles estão no processo de teste desse nível de suporte aqui, e eu quero crer que as chances são muito grandes que esse nível seja rompido agora, em função dessa falha. E vejam, está tudo aí, está tudo a favor dos comprados, minha gente. O S&P rompeu o topo histórico, os Estados Unidos está mostrando uma força danada, a Europa parece que está se ajeitando, os indicadores mundiais, lá por exemplo, eu vou mostrar um aqui para vocês, para a gente não se alongar muito, mas vejam só, eu vou mostrar aqui, vou mostrar o FTSE, que é o índice da Bolsa de Londres. Rompeu resistência. Vejam o DAX aqui também, que é o índice da Bolsa de... o DAX rompeu o seu topo histórico. A Europa está se ajeitando. Aparentemente os gráficos estão dizendo isso. Olha, isso aqui é o fundo anterior à queda do subprime, que foi testado agora recentemente aqui nesse nível. E esse nível foi rompido lá também. E o Brasil toma uma nuvem negra, o Bovespa toma uma nuvem negra. Será que foi porque entraram mais umas ações na Bolsa? Não, isso aqui, nós estávamos com... Os comprados estavam com a faca e o queijo nas mãos na terça-feira. Na quarta-feira eles negaram fogo. Eles negaram fogo por quê? Porque tem alguma coisa muito errada. O que eu acho que está errado é
o que eventualmente vai estar saindo nos jornais daqui a alguns dias. Muito bem. Júnior, vamos às perguntas, vamos ver se a gente consegue responder aí umas 10 perguntas. E eu vou fazer das perguntas um processo de jogo rápido. Não vou me estender muito em explicações, em delongas, vou apenas dizer o que nós achamos de uma forma mais objetiva para a gente ser mais rapidamente. Não falei Petro. Então o Júnior me pede para analisar Petrobras, vamos lá, ações Petrobras. Nós estamos muito baixistas em Petrobras pelo seguinte, os preços tiveram um engolfo muito bonito nessa reta de resistência. Isso é Petrobras, tá? Isso é 95, temos essa alta toda. Isso aqui é 2002, só para você ter uma ideia, de 2002 a 2008, os preços subiram um monte, né? Nominalmente eles subiram 1.500 e pedrada por cento e corrigiram o primeiro nível Fibonacci. Aí eles, desde o topo de 2008, estão nesse processo de baixa, tá? Na verdade, não estamos no processo de baixa de mais longo prazo, porque esse fundo do subprime ainda não foi rompido. Nós entendemos que ele vai ser rompido. Mas se a gente pegar os preços a partir de 2009, portanto, nós temos aí 1, 2, 3 anos, nós temos 3 anos de tendência de baixa, com topos e fundos consecutivamente mais baixos. Tá? E temos condições de traçar essa reta de resistência de longuíssimo prazo. Temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos nessa reta. Os preços subiram aí uma alta desenfreada a partir de meados de abril, tocaram essa reta, derivando, e ontem nós tivemos um engolfo, e hoje os preços não tiveram assim, um fechamento muito feio, mas eu diria que eles, de certa forma, confirmaram. Nós já tínhamos tido uma nuvem negra no começo do mês, e ontem tivemos um engolfo. Então, eu acho que isso aqui vai provar ser uma deriva, e nós vamos ter pelo menos uma correção mais acentuada, antes que os preços possam tentar romper. Eu acho que não, eu acho que é uma correção mais acentuada, e os preços vão para baixo. Mas o tempo dirá. Eu acho que, eventualmente, pode-se ficar de olho para se tentar uma posição de venda em Petrobras. Júnior? Vale sim. Vale sim. Esse é o gráfico. Grande oscilação lateral. E nós temos um nível aqui que nós traçamos, que está muito bem delineado no nosso gráfico, que nós temos vários eventos técnicos acontecendo. Esse nível de 33, em torno de 33. Os preços tiveram um falso rompimento desse nível, não um em agosto de 2011 e outro agora em agosto também de 2012, e romperam esse nível novamente agora em março de 2013. Romperam, voltaram, tomaram um baita de um engolfo, voltaram de novo, caíram, veja, voltaram de novo no final de abril, caíram, e estão voltando de novo. Ontem, quando chegaram nesse nível, os preços tiveram um candle de indefinição. Se tivermos uma reversão aqui, como eu acho muito possível que aconteça, em função da análise que estamos fazendo de Bovespa, então eu ficaria muito baixista e consideraria isso apenas como um pullback, e para que os preços fizessem então um pivô de baixa e caíssem rumo ao objetivo que nós temos, que é 26,50 para Vale do Rio Doce. Um fechamento acima de 34 anularia essa análise e projetaria os preços possivelmente para os 41, com o teste da primeira resistência antes disso estaria a 36. Júnior? DVMF4. Desculpa, DVMF3. Nós em BVMF3 temos uma resistência muitíssimo importante. Veja, temos um pequeno topinho aqui em 2008, depois temos esse topo muito importante em 2010, depois temos esse topo dessas acumulações aqui. Então essa é uma resistência muito importante, os preços romperam essa resistência, estão se acumulando numa formação que tem características de bandeira de alta, nos levando a crer
que esse nível será rompido rumo a 16, que é o objetivo de alta. É ficar de olho nessa bandeira e comprar se os preços romperem a bandeira com stop logo abaixo da bandeira, dá uma bela operação com potencial de lucro muito possivelmente acima de 3 ou 4 do que o potencial de prejuízo. Júnior. Oi, BR4. Oi. A ação da Oi caiu bastante e eu vou fazer uma coisa aqui rapidinha que não foi feito ainda, acho que a gente vai estar mais do que na hora de fazer, que é isso aqui. Aí a gente vai pegar essa amplitude aqui e vai projetar para baixo a partir do... Ops! Vamos pegar essa amplitude aqui, vamos projetar para baixo a partir do vértice desse retângulo e a gente vem dar em R$3, que é onde eu acho que está o objetivo de Oi. O que eu fiz? Eu projetei a amplitude desse enorme triângulo simétrico que a gente pode chamar de tendência lateral, mas que a gente consegue traçar essa reta de resistência e suporte, e a gente sabe que quando você tem uma acumulação muito grande, que é rompida, e aqui, indubitavelmente, essa acumulação foi rompida, ele projeta a altura dele para baixo a partir do vértice, então nós estamos chegando em R$3, é onde eu acho que vai... Foi. Júnior, operações, acho que estamos fazendo uma bandeirinha de baixa aqui, você pode pensar aí, e nós estamos aí com volta de 4,50, dá muito bem para pensar em, assim que ele escapar dessa bandeira para baixo, você vender com stop acima da bandeira. E tudo 4. Porque esse gráfico está só a partir de 2007. Agora está melhor. Bom, vamos lá. Então o banco rompeu essa reta. Eu entendo que essa reta é importantíssima e, portanto, estou baixista em Itaúba. Rompeu a reta, fez o que eu entendo ter sido um pullback para a reta e agora caiu, tentou fazer um topo, não conseguiu, tentou fazer um topo, deixou um topo no mesmo nível, caiu de novo e teve essa última alta. Vamos liquidar com essa fatura aqui. Acho que está fazendo uma formação de cabeça de ombros aqui, que vai resultar em, inicialmente, essa amplitude para baixo, que traz os preços para 28. Um fechamento acima de 37 anula essa análise e aí vai mandar os preços para o teste do... Bem, o topo principal está logo aí, né? Não, fechamento acima desse nível provavelmente colocaria essa amplitude aqui para cima. Essa amplitude para cima nos levaria a 44. Eu não acho que é isso que vai acontecer. Acho que pelo contrário, acho que isso aqui é uma formação de topo, estou vendo o mercado perder força. Hoje ele teve um candle de indefinição, amanhã se nós tivermos um candle negativo, eu acho que talvez seja uma boa indicação para colocar uma posição de venda com stop logo acima desse nível, mas como esse nível aqui do começo de abril está um pouquinho acima, nós podemos pensar em colocar o stop aqui. Ou a gente espera essa formação com mais segurança, a gente espera essa formação romper e eventualmente espera até um pullback para essa antiga reta de suporte, e aí vende aqui no rompimento dessa eventual pretensa bandeirinha, um stop aqui em cima
tende aqui, e o objetivo que é essa amplitude para baixo, eu acho que dá 3 também. Júnior. Ambev 4. A Ambev rompeu uma bandeira de alta hoje, isso é o que nós estamos analisando, vem desde 2008, que é o fundo do subprime. A Ambev teve toda essa alta aqui, espetacular, mas rompeu esta reta de suporte. Eu rompi dessa reta de suporte, a gente fica desconfiado que essa bandeira, essa reta tem 1, 2, 3 pontos ao longo de 1, 2, 3, 4 anos. Não é pouca reta de suporte, é muita reta de suporte. Então isso nos faz desconfiar que talvez essa bandeira seja apenas suficiente para trazer os preços aqui para as proximidades dos 90, onde os preços encontrariam a antiga reta suporte, e aí se tivermos uma reversão aqui próximo da reta de suporte, aí eu considero isso aqui uma ótima oportunidade para venda. Tá? Tivemos uma reversão de candlestick aqui, vamos ficar de olho. Talvez para a semana que vem isso já possa estar acontecendo. Agora, no momento, os preços estão com essa bandeira rompida, nos projetando essa amplitude para cima, que deve levar os preços até exatamente aqui nas proximidades dos 90 a 89, 90. Eu acho que 90. Os preços aí pegam um impulso e vão testar os 90. Júnior. Siderúrgica Nacional tem esse baita suporte que, vamos ver o que aconteceu com esse suporte. Foi rompido, os preços se acumularam numa acumulação com características de bandeira de baixa, ou um pequeno retângulo, e aparentemente romperam esse nível. Hoje o fechamento do mercado, em termos de corpo real, o mercado veio abaixo. Deve tocar stop e deve cair. Próximo objetivo é 6,40, que deve ser atingido, porque é esse nível desse topo aqui que aconteceu em 2005. Agora, é muito sério, porque esse negócio projeta, essa grande formação aqui, projeta esse cara aqui para baixo. Estou me lembrando do curso, do exame que eu fiz para tirar o diploma internacional de analista técnico, que caiu um gráfico que a gente tinha que fazer uma análise, né? Era isso aqui, só que invertido. Era uma grande formação de fundo embaixo, e na verdade você tinha que ir por várias técnicas, inclusive o gráfico de ponto de figuras, você tinha que projetar objetivos, e era um gráfico muito interessante, porque todos os objetivos levavam, todas as técnicas, melhor dizendo, levavam ao mesmo nível, ao mesmo objetivo. Então se projeta uma baixa muito grande, mas isso é mais para frente, né? No curto prazo, que é onde a gente opera, os preços devem estar caindo aí para em torno de 6,40, que é o seu próximo objetivo de baixa. Júnior. Mas vejam, muito sério, porque daí confirma o rompimento desse importantíssimo nível de suporte, né? Como eu mostrei a vocês, espero ter podido mostrar a vocês, esse importantíssimo nível de suporte foi rompido, e há uma confirmação do rompimento, porque rompeu, fez uma acumulação e está rompendo essa acumulação. Eu esperaria grandes baixas para a CSN nos próximos dias ou semanas. Júnior? GGBR4 soltou algum evento. Bem, nós temos baixistas, nós entendemos que isso daqui, vejam, deixa eu mostrar o suporte que foi rompido, é esse nível de suporte aqui. Ele é mais sério do que isso aqui ainda, porque ele se estende lá para o outro lado da montanha, no outro ombro da montanha. Então eu acho que esse nível é importante, ele foi testado aqui no começo desse ano. Temos
topo em 2006, outro topo em 2006, outro topo em 2006, temos fundo aqui em 2011, não temos o topo, mas ele passa aqui próximo do topo, temos um fundo aqui já em, exatamente, literalmente nesse nível em 2009, temos fundo em 2011, temos topo em 2011, temos principalmente esse fundo aqui de maio, junho de o ano passado, 2012. Temos mais um fundo aqui em fevereiro. Então esse fundo foi rompido, o mercado voltou derivando e tibum para baixo. Isso, minha gente, isso aqui foi um rompimento de um nível importantíssimo de suporte, pullback, e agora eu acho que ele vai para baixo. O que é que nós podemos projetar? Eu acho que ele está indo buscar esse nível de suporte aqui, onde ele bateu já no subprime e em 2011 vai buscar de novo esse nível, que é 10,50, entre 11 e 10. Júnior. Em BR4, em BR4. EM de Maria, BR4? Deve ser BR3, talvez? Está dando código não válido aqui. É isso aí, BR3, em breve. Está aqui o gráfico. Nós estamos num processo de tendência de alta, desde o fundo do subprime, fundos e topos consecutivamente mais altos. Os preços acabaram de romper, quer dizer, acabaram. Os preços recentemente romperam aqui esse topo do começo de 2012 e acabaram de romper essa acumulação aqui. O rompimento dessa acumulação. Aqui como uma empresa brasileira se dando bem, né? O rompimento dessa acumulação. Ô Júnior, indicação de alta aqui em Embraer, a Embraer não está no nosso cenário, né? Ela não tem a liquidez que nós precisamos, mas olha, gostei dessa indicação. Nós temos aqui o que nós entendemos, vamos poder chamar de um retângulo. Os preços romperam esse topo de abril de 2012, se acumularam formando um retângulo e romperam esse retângulo. Isso projeta dois objetivos. Primeiro, a amplitude do retângulo para cima a partir daqui. Que nos leva próximo de 21 a 21. E mais, vou aproveitar esse cara aqui, vou tomar ele emprestado. E mais a amplitude dessa última perna de alta, projetada para cima, a partir do fundo, que nos leva a 23. Então nós temos dois objetivos aí, agora a gente vai olhar para a esquerda e vai ver onde é que esses caras vieram dar. Eu nos meus cursos sempre digo que, quando você está brincando de adivinhar níveis de resistência, que é o que nós estamos fazendo aqui, olhar à esquerda e ver o que você tem lá. E aqui a gente constata que tem o topo principal do mercado a 22. 22 é o topo do mercado, vou traçar uma retinha aqui, vermelhinho de resistência pontilhada, topo histórico do mercado. Vamos ver no longo prazo, veja, esse é o topo que aconteceu em 2007. Então esse retângulo projeta os preços, duas projeções, 21 e 23, 22,80. E o topo principal do mercado está 22. Portanto, a nossa projeção para a Embraer é 22. Eu acho que dá para pensar, para comprar com stop abaixo do fundo de hoje. E objetivo 22. Júnior. Próxima? Próxima é soja, SBCX3. Tem mais um. SBCX3. Eu vou aqui em Commodities. SBCX3.
gráfico diário da soja. Bem, nós não temos a soja. Essa soja, será que é? Me pediu esse mês especificamente, mas não é no mês de 43. Não. É a soja lá fora, SB. Não, mesmo aquele seria, deixa eu ver aqui, SPC. Olha, eu vou te dar a nossa análise do maio, porque a análise do novembro, a gente ou está sem o gráfico por alguma razão, ou nós estamos com pouca liquidez. Então, essa é a tendência de alta que começou em 2002, uma linda tendência de alta. Eu chamo a atenção para 1, 2, 3, 4, 5, sendo que esse 5 é 1, 2, 3, 4, 5, e agora a gente constata aqui que nós tivemos o rompimento da onda 5, né? Então, isso aqui é a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4 e onda 5. A onda 5 foi da 4 a 5, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5. E na onda 5, essa aqui, portanto, é a 5 da 5. Na onda 5 da 5, nós vemos 1, 2, 3, 4, 5, ou 1, 2, 3, 4, 5, qualquer coisa que vale. Caímos, rompemos essa retinha de suporte e os preços estão se acumulando numa formação que tem toda a característica de retângulo. Quero crer que vão dar continuidade à baixa, com os preços caindo para 1.040. 1.040, não sei exatamente, acho que é 10 dólares e 40 por. Como é que é só? Por bushel? Deve ser alguma coisa assim, 10,40 por bushel. Bushel é uma medida de volume que é usada para o contrato da soja. E essa reta de suporte, vejam que incrível, essa reta de suporte, eu tracei essa reta aqui meio que aleatoriamente, essa reta vem dar exatamente, nossa, vejam que coisa linda aqui de análise técnica, que bacana, a gente então projeta para os preços chegarem nessa reta suporte, sendo que essa reta suporte, eventualmente os preços vão atingir essa reta e esse nível, que é um nível muito importante de suporte, que é esse fundo que tivemos em 2011 aqui e esses topos de 2009. Então, baixa para a soja, embora os preços estejam subiram hoje e estão testando aqui a resistência do que eu entendo ser um triângulo de baixa. Júnior. Última pergunta. PMAN3. Paranapanema, faz tempo que eu vejo Paranapanema. Paranapanema já foi a vedete da Bolsa, a ação mais negociada longe, só se falava em Paranapanema. Primeira mineradora aí que apareceu com mais liquidez. Tivemos um processo de baixa, foi rompido, e agora os preços testam uma resistência muito importante. Uma resistência muito, muito, muito importante, porque vejam, temos um monte de coisas acontecendo aqui em 2008, temos fundo, temos topo em 2008, temos fundo em 2010, temos fundo em 2010, temos fundo em 2011, e os preços bateram exatamente nesse nível, e estão testando esse nível. Será que vai romper? Não, não vai romper, porque se eu transformar isso aqui num gráfico semanal, vocês vão saber por que eu acho que não vai romper. Vamos transformar num gráfico mensal, aliás. Vejam o ímpeto da alta e como os preços derivam agora no sentido da tendência. Isso chama-se deriva e isso resulta na baixa. Eu acho que esses preços não vão ser rompidos e grande chance dos preços caírem para o seu próximo suporte a 3 ou até mesmo no seu fundo principal aqui a 2. Então é isso por hoje. Muito obrigado pela audiência de vocês.